Olá! Neste e no próximo vídeo, vamos abordar o conceito de sessão e alguns comandos para gerenciar uma sessão no R. Vamos utilizar o RStudio porque a sua interface gráfica facilita a utilização dos comandos que serão apresentados. Obviamente, esses comandos também podem ser utilizados no RCommander ou na própria tela inicial do R. Neste vídeo, vamos ver como listar os objetos da área de trabalho e entender o conceito de espaço de busca de objetos no R. Ao executar o R, o usuário inicia uma sessão, a qual persiste até o momento que o usuário fecha o programa ou encerra a sessão. O menu Session do RStudio mostra diversas opções para gerenciar uma sessão do R. Por este menu, o usuário pode, por exemplo, criar uma nova sessão, terminar ou reiniciar a execução do R, encerrar a sessão e outras funções que serão vistas mais adiante. Todos os objetos criados ou carregados no R são armazenados em uma área comum de trabalho, denominada Workspace, espaço de trabalho em português. Para verificar que objetos estão definidos no Workspace, podemos usar a função ls. Vamos executar essa função. No RStudio, uma das abas na janela superior à direita, chamada Environment, exibe os objetos que estão no Workspace da seção corrente. Aparentemente nada está carregado no Workspace, mas a função ls, sem nenhum argumento, não lista objetos cujos nomes se iniciam com um ponto. Para isso, precisamos usar a função list com o argumento all igual a true. Ao executarmos essa função, vemos que existe um objeto .random.seed no Workspace. A janela Environment não exibe objetos cujos nomes se iniciam com ponto. Vamos novamente carregar o conjunto de dados melanoma do pacote mass e vamos depois listar novamente os objetos do Workspace. Vamos executar estes três comandos. Agora vemos que o objeto melanoma aparece no Workspace. Ao clicar sobre o objeto melanoma, na janela Environment, detalhes do conjunto de dados são exibidos. Temos 205 observações em 7 variáveis. E algumas observações aparecem nessa área. Se quisermos listar os 10 primeiros valores da variável idade, age, do melanoma, usando a função head, como mostrado aqui, ocorre um erro, porque o objeto age não foi encontrado. Isso ocorre porque as variáveis de melanoma não estão diretamente acessíveis no R. Para acessá-las, precisamos precedê-las pelo símbolo de dólar e do nome do objeto que contém essa variável. Se executarmos o comando head desta forma, vamos obter então os 10 primeiros valores da variável idade do conjunto de dados melanoma. Como o R localiza os objetos em seu ambiente? De uma maneira simplificada, há diversos ambientes no R, onde os objetos estão localizados. A função search lista o conjunto de ambientes disponíveis nessa seção do R. Vamos executar este comando. O conjunto de ambientes disponíveis no R é chamado de caminho de busca, porque objetos nesses ambientes podem ser encontrados a partir do Workspace. Vamos tentar entender como isso funciona. O ambiente .globalenv é o Workspace. A função search
lista os ambientes em ordem, formando uma hierarquia, onde o ambiente seguinte é o pai do ambiente anterior. O R busca os objetos de acordo com essa hierarquia, começando pelo ponto global env e subindo na hierarquia até encontrar o objeto procurado. Caso o objeto não seja encontrado em nenhum ambiente, uma mensagem de erro é enviada. Nesta lista de ambientes, não aparece o conjunto de dados melanoma. Como a variável age não existe nos demais ambientes do caminho de busca, uma mensagem de erro foi gerada anteriormente. Ao executarmos a função attach melanoma e verificarmos o novo caminho de busca, vamos ver que o conjunto de dados melanoma é listado logo após .globalenv e passa a ser o segundo ambiente a ser verificado na busca por objetos. Agora a variável age vai ser localizada, sem a necessidade de especificarmos o conjunto de dados a que ela pertence. Então, ao executarmos esse comando head, entre parênteses, age, 10, vamos obter os 10 primeiros valores de idade do conjunto de dados melanoma. Temos que tomar os seguintes cuidados. Ao alterar um objeto após o mesmo ser atachado, isso não irá afetar as variáveis disponíveis, porque a função attach realiza uma cópia virtual do objeto. É como se outros objetos fossem criados com os mesmos nomes das variáveis do conjunto de dados. Vamos ver este exemplo. Aqui vamos fazer o primeiro valor da variável age do conjunto de dados melanoma igual a 100. Se agora listarmos os primeiros valores da variável idade, o primeiro valor não é igual a 100. A variável age não foi alterada. O que foi alterada foi a variável age do conjunto de dados melanoma. Da mesma forma, alterando a variável age disponível no espaço de busca, não altera a variável age no objeto melanoma. Então, neste comando, vamos fazer o segundo valor da variável age igual a 90. Este comando lista os primeiros valores da variável age do conjunto de dados melanoma. Vemos que ele não foi alterado para 90. Ao executarmos a função detach melanoma, vamos remover o objeto melanoma do espaço de busca. Se executarmos a função search novamente, vamos ver que o melanoma não mais aparece no espaço de busca. Podem haver diversos objetos com o mesmo nome no espaço de busca. Nesse caso, o R escolhe o primeiro que encontrar, seguindo a ordem do caminho de busca. Por isso, é preciso tomar cuidado com objetos que são definidos fora de um data frame, porque eles serão usados antes de qualquer objeto com o mesmo nome em um data frame atachado. Pela mesma razão, não é uma boa ideia dar o mesmo nome a um data frame de uma variável do próprio data frame. No próximo vídeo, vamos ver como especificar o diretório ou pasta de trabalho corrente, manipular o workspace e outros recursos. Até lá!